passasse aos senhores. O primeiro é que, na próxima semana, o professor Sabag estará de volta, vem aqui para ancorar a aula com vocês, mas, na outra semana, no dia 25, ele novamente não poderá vir e haverá novamente a ancoragem por um outro professor. Talvez eu venha para vê-los, caso contrário, haverá um outro professor no dia. Mas, de qualquer forma, o professor Sabag pediu que já fosse passado esse recado e que, a partir da outra semana, já no mês de abril, tudo volta ao normal e ele volta aqui à ancoragem com todos vocês. Segundo recado que ele pediu que fosse passado, que vai haver mais um exercício, que até na semana que vem, no máximo, vai entrar mais um exercício na sala de aula virtual, vai entrar mais um exercício no ambiente virtual, melhor, na SAV ou no EVA, um exercício gabaritado também relativo à disciplina, para que vocês possam estudar. E, seguindo as palavras do professor Sabag, ele pediu leitura desse texto, releitura, que é um texto bem importante que vai entrar ainda na próxima semana. Pediu também aos senhores atenção em relação à alteração do título das aulas, que houve alteração nessa disciplina, já publicada no ambiente virtual, mas pediu esse cuidado especial a todos vocês para que verifiquem essa mudança do nome. Por fim, vencimento de prazo para o envio da AD. O vencimento é no dia 23 de março, na próxima segunda-feira. Lembrando que a AD, a atividade obrigatória à distância, vale 40% da nota da disciplina, então tem que correr para realizá-la. Vencimento na próxima segunda-feira, na outra segunda-feira, perdão, dia 23 de março. Quem, porventura, não conseguir entregar até o dia 23 de março, vale lembrar que tem 8 dias de prazo extemporâneo. Nesse prazo extemporâneo, a partir do dia 24, a nota não vai, a atividade vai ser recebida, independentemente de qualquer requerimento, mas ela tem automaticamente um desconto de 15% do valor atribuído. O aluno que merecia uma nota 10, automaticamente a nota que entra é uma nota de 8,5. Então, apenas relembrando, prazo de vencimento da AD, dia 23 de março, e a contar daí 8 dias para a entrega no prazo extemporâneo, com desconto de 15%. Dando seguimento à disciplina de contabilidade tributária e planejamento tributário, hoje temos a segunda aula de contabilidade tributária com o professor Marcelo Magalhães Peixoto, que já esteve com vocês na semana passada, é mestrando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, especialista em Direito Tributário pelo IBET, também de São Paulo, coordenador geral e professor dos cursos de Direito Tributário da APET, presidente e fundador da APET, do Instituto de Contabilidade do Brasil e da Academia Brasileira de Direito. É consultor tributário e empresarial aqui em São Paulo. E também o professor Pedro Anan Júnior, que é especialista em Direito Empresarial, MBA, Controller pela FEA USP, professor de Direito Tributário da APET, membro da 4ª Câmara do Conselho Municipal de Tributos, juiz substituto do Tribunal de Impostos e Taxas e membro do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Então, duas pessoas que falam com plena segurança de contabilidade, que para nós, muitas vezes, gera bastante dificuldade. Professores, bem-vindos à rede mais uma vez, já estiveram presentes aqui em outras oportunidades. Apenas passar duas últimas informações aos senhores, antes de passar a palavra aos professores. Primeiro, as perguntas que ficaram pendentes da aula passada. Para que possa haver fluência melhor do tema da aula, as perguntas serão respondidas ao final da explanação da aula de hoje. Fiquem tranquilos, os alunos da aula passada, que as respostas não foram dadas durante a aula, as respostas serão formuladas na aula de hoje, mas a gente entendeu por bem, até o critério do professor Sabag, que deixássemos para o finalzinho da aula, para que não houvesse qualquer comprometimento do tema desenvolvido na aula de hoje. Segundo, esse volume de livros que está aqui, Contabilidade para Profissionais Liberais, vamos ver se a gente consegue mostrar alguns deles. Contabilidade para Profissionais Liberais, Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza. Vamos ver se dá para... Muitos livros. Prestação de Serviços Intelectuais por Pessoas Jurídicas. Esse aqui, os nossos professores, em particular, têm muito interesse. Obrigada, professor. Regulamento de Imposto de Renda. Bem gordinho. Esse é bem, vamos mostrar assim, Acabou bem de sair gordinho, do forno isso aí, viu? Bem gordinho, quem precisar fazer musculação para ir embora. Livros de SS, à luz da doutrina e da jurisprudência. Comentários à Lei Complementar 87 de 96. Muitos livros para vocês. Decadência em Prescrição em Direito Tributário. Esse livro vocês vão disputar comigo. É um tema muito bacana. Seriamente, é um tema muito legal em Direito Tributário. Imunidade tributária é outro tema muito gostoso de estudar.
E, por fim, Revista de Direito Tributário da APET. Então, todos esses livros foram trazidos pelos professores para sortear vocês. Agradecimento em nome da rede AMP Editora, que disponibilizou todos os livros para nós. Obrigada, professor. E seguindo o critério que é sempre utilizado pelo professor Sabag, aos alunos que enviarem as respostas à atividade que corre durante o intervalo, nós vamos fazer o sorteio, então, ao final. Se, porventura, não der para sortear tudo, ainda assim tem a possibilidade de participar em outras aulas em relação a esse sorteio. Ok? Recados dados. Professores, mais uma vez, sejam bem-vindos. Eu passo, então, a palavra aos senhores. Boa noite a todos. Novamente, eu quero aqui externar a minha alegria de estar aqui com vocês. Hoje está aqui do meu lado o professor Pedro Anan, que divide essa disciplina, né? Tanto contabilidade tributária como planejamento tributário, nos cursos que nós coordenamos e ministramos lá na nossa entidade, na APET, Associação Paulista de Estudos Tributários. E dando sequência, nosso encontro anterior, eu comecei a falar sobre o regime do PIS e da COFINS. Falei do PIS e da COFINS cumulativo, expliquei a forma de contabilização do PIS e da COFINS cumulativo, mas não falei do PIS e COFINS não cumulatividade, né? Até porque essa segunda sistemática ela é bem mais complexa e levaria mais tempo, né, na explicação, tanto teórica como prática na lousa. Então, eu deixei para hoje. De sorte que eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre esses dois tributos. Depois vou demonstrar a forma de contabilização tanto do crédito quanto do débito do referido tributo. E, em seguida, vou passar a palavra para o professor Pedro fazer algumas considerações e também arrematar o tema falando da incidência dos dois tributos com relação à importação, né, Pedro? Porque esses tributos eles sempre incidiram sobre o faturamento, né? Mas a partir de 2004, né, teve uma lei, o professor Pedro vai falar o número depois, eu não me recordo agora, que introduziu também a incidência desses referidos tributos também na importação. Pois bem, PIS e a COFINS. O PIS é um tributo já relativamente antigo, foi instituído pela Lei 7 de 1970, só que de 1970 até hoje ele passou por diversas transformações, né? Não obstante, a principal transformação ocorreu com a Lei 10.637 de 2002, quando imputou a sistemática da não cumulatividade para esse tributo. No ano seguinte, a COFINS, que é um tributo que foi criado pela Lei Complementar 70 de 92, também passou a ser não cumulativo. Falei também, devo ter falado isso na aula anterior, que a não cumulatividade do PIS e a não cumulatividade da COFINS não tem nada a ver com a não cumulatividade do ICMS e com a não cumulatividade do IPI, né? Na verdade, é uma não cumulatividade completamente diferente, né? Uma não cumulatividade bem distinta. Eu diria até que, para mostrar aqui uma